Os espelhos são bem-vindos na decoração. Encontrados em diversos formatos e tamanhos, eles podem ser instalados no hall de entrada, no closet, salas e nos mais variados ambientes. Dos clássicos venezianos, passando pelos provençais e chegando nos bisotês, os espelhos são perfeitos para quem precisa dar ao ambiente uma sensação de amplitude, iluminar um canto mais escuro ou ainda valorizar objetos de decoração. Na Spazio Bollis Home Garden é possível encontrar espelhos com formatos variados para tornar os ambientes mais sofisticados. Embora exista no mercado uma infinidade de modelos, os espelhos precisam ser utilizados com cautela, pois eles podem colocar a harmonia dos ambientes em risco. Para acertar na composição da decoração com espelhos, preste atenção nesta edição do Pra Melhor Decor. Não é de hoje que os espelhos despertam fascínio e encantamento na decoração. Historicamente, eles têm um papel importantíssimo na evolução histórica de toda a sociedade. Porém, essas peças têm função estética e funcional nos ambientes. Sobre este assunto, hoje aqui no Pra Melhor Decor, a gente conversa com a engenheira civil e designer de interiores, Luzia Moraes Massa. Bem-vinda! Obrigada! Luzia, vamos começar falando sobre a história do espelho. Você me apresentou aqui nos bastidores a história e eu achei incrível. Conta pra gente. É, legal. O espelho data do século XIII, apesar de existirem outros indícios, né, desde o Irã, que foram quem começou com o trabalho no espelho. Mas no século entre 13 e 14 é que se difundiu mais, principalmente com os venezianos. Um espelho veneziano era considerado uma obra de arte, caríssimo, né? Fui procurar no Google até a importância, porque a gente sempre soube do preço de um veneziano. E ele era mais caro do que um navio de guerra. Era mais caro do que uma obra de Rafael. Então lá no Google mostra tudo isso. Mas o legal disso é que a importância que ele teve entrou, né, na decoração nos lares. Então as grandes fortunas da época queriam. E como eu estava te falando, Luís XIV, que trouxe para a famosa sala de espelhos do Versailles, então toda a técnica ele conseguiu encaixar no... Ele meio que foi lá, pegou uns caras que faziam os espelhos, uma corrompida, falou, agora é só pra mim. Os espelhos são meus. Monopolizou os espelhos. Exato. Ele, né? Assim, é uma das histórias mais interessantes dos espelhos, né? Eu tô tratando do veneziano porque ele entrou muito já na decoração nos últimos anos, né? O espelho veneziano hoje enriquece o ambiente, dá o toque que o decorador quer. Um belo espelho, você vai ver pela loja alguns maravilhosos. Aqui na Spazio Bollis a gente tem diversos ambientes, diversos tamanhos de espelhos e estilos para compor melhor aí, também com o estilo da família onde esse espelho vai estar. Exato. O espelho ele entra na decoração assim, Kit. Como você falou, funcional, tem uma peça, nós estávamos falando antes, estreita, e eu quero que ela se alargue um pouco, que ela tenha uma amplitude maior, ele entra perfeitamente. Tanto no comprimento quanto na largura eu consigo corrigir bem alguns espaços. Tem também o detalhe, ele entra como um detalhe, um hall de entrada, um veneziano num hall de entrada. Hoje a gente sobrepõe espelhos, né? Você ter um espelho sobre o outro, de repente dentro de um banheiro eu tenho um armário de espelhos, mas no lado da esposa tem um veneziano. Então fica uma coisa legal essa composição. Ele voltou com muita força nos últimos anos. A decoração, como na moda, vai e vem, né? Você sabe melhor, assim, você tem essa visão quando você passa revistas antigas, revistas novas, você vai dizer, olha, antigamente se usava um veneziano, se usava assim muito forte. Aí teve uma época que a gente meio restringiu o uso do clássico, porque o espelho veneziano é uma coisa mais carregada, mais pesada. Hoje ele pontua dentro da decoração, né? Ele é um lado que enriquece o detalhe, dá o detalhe mais fino. Porém, o espelho sempre requinta o ambiente.
né? Eu acho que o brasileiro, depois da abertura do nosso mercado, isso é bom, começou a se antenar mais, Certo. buscar mais informações, mais conceito fora. O mobiliário mudou muito, a arquitetura evoluiu bastante. E hoje a gente pode dar uma brincada. Eu posso ter um ambiente extremamente moderno, como essas duas poltronas que a gente está aqui. Correto. E posso colocar um veneziano, se eu gosto, numa lateral, aqui, não? Pode. Eu posso brincar, né? Pode brincar com o ambiente, exatamente. E nada, vamos dizer assim, te restringe no veneziano quando ele é pontual, isso que eu estava falando. O que não fica extremamente, vamos dizer assim, pesado na decoração, você pode dar uma leveza com o espelho. O veneziano, ele entra nisso porque ele pode dar o ponto clássico que eu queria. Né? Ponto de equilíbrio. De equilíbrio. Vamos circular aqui pela bola para conhecer os ambientes? Vamos sim. Vamos. Aqui o espelho é uma obra de arte, Luzia. Esse já é uma escultura de parede, onde o artista utilizou o espelho para dar o efeito de profundidade. Que aqui ele está dando um jogo de, né, várias dimensões, formas e dimensões, tem tamanhos maiores e menores. Esse é um espelho que tu pode colocar em cima de um aparador, como elas colocaram em cima dessa bombê, né? Você pode colocar no hall de entrada, então ele é a figura principal. O espelho dele, ele é o aço, exatamente. Ele é arte mesmo. E aí, aqui está um bom exemplo de que a gente falou no início da conversa daqueles espelhos com várias tirinhas. Aqui são vários pedaços, mas é uma outra proposta. É uma outra leitura daquilo. Uma coisa mais contemporânea. Mais exatamente. E aí, ele tem... em um ambiente mais moderno, Não, você pode estar jogando dentro de um ambiente um pouco mais clássico, tranquilo, mas ele vai se sobressair. Então tem que cuidar isso, porque num ambiente bem clássico ele não entra, né? Agora no moderno, num ambiente mais neutro, que tu queiras que ele se sobressaia, né? Por isso que eu acho ele bom para aparador, para hall de entrada, né? Que ele seja um ponto de chamar atenção. Eu quero que aquela parede se valorize, eu jogo um elemento mais desse de espelhos. Até às vezes naquela parede mais morta em casa, ninguém sabe o que pôr. Também vai o espelho. Veneziano, o encantamento do espelho aqui é uma réplica, obviamente, né? Exato. Aqui tu mostra esse jogo que você pode fazer. Você me perguntava antes se dá para fazer essa brincadeira dentro da decoração. E pode, é um móvel bem despojado, né? Uma releitura de um móvel clássico com essas gavetinhas coloridas e o veneziano daquela quebrada. Né? Eu jogo, eu posso pirar na decoração? Posso, vai ficar um ambiente legal, vai ficar um ambiente bonito. O veneziano vai se destacar no que ele está aqui em cima de um papel bem trabalhado. Né? É uma decoração diferente, é um gosto diferente que você pode estar aplicando ele também. Esta é uma réplica muito próxima das originais. E a gente também tem umas réplicas mais discretinhas. Vamos conhecê-las? Tem algumas outras leituras do veneziano, né? Aqui uma brincadeira. Entra o estilo veneziano mais discreto, no aparador, e aí mistura um pouquinho com o bisotê. Exato. Também tem a bandeja que entra no mobiliário com algum detalhe de lapidado, né? Assim como tem no bisotê, que você viu nos dois, existe essa lapidação. E aqui é uma releitura do bisotê, do veneziano junto. Então tu veja que esse aqui ele é aplicado, lá naquele você tem as aplicações sobre ele, aqui é só sobre o primeiro plano de espelhos limpo, liso, ou de baixo não tem o bisotê, é só os de cima. Então tem esse jogo, né? De você estar, como você disse, jogando as várias técnicas do espelho veneziano. E a bandeja é a mesma coisa. E aqui é um conjunto também. Nessa situação, em um aparador, para um jantar, cabe o conjunto. Perfeitamente. Eu não preciso estar usando um só espelho, posso estar abusando do utilizar de 2 unidades, 3 unidades, de repente no hall de entrada, vários espelhos. Então, posso estar utilizando mais de uma peça e ele fica muito bonito também. Os espelhos de parede, Luzia, funcionam mesmo como obras de arte. Aqui a gente tem vários exemplos. Exato. Aqui vem de novo a história de estar usando ele como um elemento, não como a funcionalidade. E sim, exato. Apesar de termos que ele usou o decor ao redor para a funcionalidade de estar utilizando um espelho.
Mas esses aqui dificilmente você vai conseguir chegar e ampliar um espaço, ou você vai dar nele o reflexo legal de um ambiente, de um móvel ou de uma peça que você queira. Ele funciona sozinho. Então esse aqui até teria, né? Eu quero dar o elemento, mas eu também quero botar no hall de entrada para mim me olhar quando entro. O hall de entrada tem disso também que a gente esqueceu de falar. É muito legal numa recepção você ter espelho, porque às vezes você chega numa festa, na casa de alguém, né? Desci do carro, entrei, quero me ajeitar para entrar na sala. É interessante também. Se você pensar, lounge de hotel, tudo isso tem sempre muito espelho, que é para você se ajeitar. Você tá vindo da rua. Às vezes você vai numa recepção, numa festa que você é convidado, você quer se apresentar bem. Ele funciona nisso também. As pessoas acham que, mas não é. É sim. A função do espelho no hall de entrada sempre foi da pessoa se ajeitar para entrar num espaço que você está comemorando alguma coisa. Então tá aí, mais uma dica, que além da função estética do espelho no hall, tem esse lado também funcional. Também. Então pode investir sem erro. Quem é que entra num elevador com o espelho, né? Eu tenho uma reunião com você e tal, eu não vou me dar uma ajeitada antes? Ele tá ampliando o espaço do elevador, mas ele é funcional também, né? Eu não vou entrar, quando eu vi, meu Deus, estou com alguma coisa. Também é o lado funcional da coisa, né? Espelho, espelho meu, quem é o apresentador mais belo? Espelho, espelho meu, há alguém mais belo do que eu? Eu não vou dar, obviamente, uma de Dorian Gray e vender a minha alma para o espelho em busca de beleza eterna. Mas essas peças aqui vão muito bem na decoração e estão em alta, né, Luzia? Estão, com as molduras mais trabalhadas, mas desde o barroco, do provençal, das molduras mais clássicas, jogando a cor. Então a laca bem brilhante, com o corpo amarelo, com o vermelho, o amarelo está super em alta, tá todo mundo adorando, porque o amarelo é uma cor encantadora, né? É luz, traz vida para o ambiente, também. Exato. Bacana isso. E ela está entrando muito forte também, apesar de que vermelho é sempre vermelho, né? Clássico. E é o clássico, os pretos como esse aqui, o tratamento deles, porque você via muito esse espelho apenas na madeira. Você vai encontrar vários desses tratamentos mais pro barroco, pro clássico, pro provençal na madeira. E aí agora, lógico, como a gente comentou no início, decoração é como moda e sempre tem alguém elaborando novas tendências, exatamente. Tecnologia nova e exato. Consegue... Então, essas peças, esses espelhos menores, pequenos, caem muito bem. Numa parede que está muito vazia, que está muito triste, joga uma peça dessa, acabou com aquilo. Ela já compôs a parede, ele já formou o ambiente. Então, são peças meio coringa, né? Tô precisando daquele toquezinho, um espelho desse cai super bem. Então tá aí, que é um coringa na sua decoração, ou levar mais vida para uma parede, invista em espelhos. Não importa o tamanho, pequenininho, bem grandão, o espelho cabe em qualquer ambiente, também mantendo a funcionalidade, Luzia. Exato. Esses espelhos maiores é um ponto legal na decoração, traz aquela coisa da funcionalidade de ampliar espaços de uma forma diferenciada. Agora não tem uma parede, sim uma peça enorme apenas apoiada no chão. Isso ele entra em ambientes de sala de estar, lounge, hall de entrada, uma sala de jantar, como as meninas utilizaram aqui, que cai muito bem. Então são peças funcionais também, decorativas e funcionais, faço as duas coisas. E essas peças gigantes, maiores, grandes, elas também vão desde o clássico, a moldura, aqui na Bolis a gente tem peças mais modernas, ou só na madeira, ou aqui toda trabalhada em espelho. Exato. Isso dá um diferencial no ambiente. Tá, e aí que vem a brincadeira, o que eu quero utilizar? Tô com uma mesa bem moderna, cadeiras hipermodernas. Bom, vou largar um espelho classudo, né? Uma coisa, desde até um veneziano gigante, alguma coisa que eu consiga, meio difícil de conseguir, mas que eu consiga dar esse ar clássico numa mesa super moderna. Esse clique é que eu consigo legal com peças gigantes assim. Luzia, obrigado. Obrigada, aqui. Adorei nosso papo aqui. Tava ótimo. Tenho certeza que o pessoal de casa aproveitou bastante. Falando em aproveitar, vamos aproveitar o espelho aqui? Acho que aqui a dá uma arrumadinha. Mandamos bem, né? Isso, legal. E aí, o Pra Melhor Decor volta na próxima semana, sempre desvendando o universo da arquitetura, conversando com autoridades neste universo. Até lá!